O Panamá, hoje, ele é governado pelo presidente Mulino, que é um presidente conservador, teoricamente estaria alinhado ao presidente Trump. Mas considerando, né, a forma como Donald Trump enxerga não somente a América Latina, mas também outros continentes com relação à expansão de uma direita mais forte, mais vinculada ao trumpismo e não necessariamente somente conservadora, ele faz essa sinalização ao Panamá para que, em um cenário de confronto comercial, os panamenhos possam escolher os americanos, na medida que ele faz também aquela provocação ao Canadá, dizendo que o Canadá poderia ser o estado de número 51 dos Estados Unidos. Ele faz isso em um cenário em que ele vê como importante fortalecer o Partido Conservador do Canadá, em um cenário em que, na América do Norte, pelo menos neste momento, os Estados Unidos estão isolados do ponto de vista ideológico. Tem Justin Trudeau no Canadá e tem a Cláudia Sheinbaum, que é a herdeira política do López Obrador, uma presidente progressista, ou seja, ele faz movimentos políticos exatamente para convencer políticos da região de que se aliar aos Estados Unidos é mais conveniente, seja pela conveniência ideológica, seja pela conveniência pessoal, ou também pela retórica do medo que ele imprime também em um suposto aliado, um conservador, o presidente do Panamá. A questão da Groenlândia também, ele faz isso, né, de uma forma para pressionar a OTAN com relação ao que acontece na Rússia, os Estados Unidos sendo o país mais ativo da OTAN, aquele que coordena os movimentos da OTAN, e não necessariamente o contrário, sendo influenciado pelo Putin. Ou seja, não só na escolha dos chefes de Estado que estão comparecendo, que compareceram a essa posse, nos discursos dele, nas manifestações dele, na retórica do medo, ele faz movimentos exatamente com esta preocupação, com este objetivo político, que é expandir uma direita, não só conservadora, mas, sobretudo, trumpista, né, que esteja de acordo com os interesses da América trumpista. E aí, Roberto, eu queria passar a bola para você num assunto que é o seguinte: essa questão do Trump com o Panamá, também com a Groenlândia, me lembra a gente falou do McKinley, me lembra muito de outro presidente do século XIX, que é o James Monroe, da doutrina Monroe, né? Então, ou seja, o Trump do Atlântico para lá, ele quer o isolacionismo, né, que é os Estados Unidos fora dos conflitos, mas do Atlântico para cá é a América para os americanos, né? Exato, faz parte da doutrina Trump, né, Hatz e Lucas, de ter esse controle sobre a região, e não necessariamente o controle militar, né, o controle de influência direta, mas é um controle político, ou seja, quando ele discursa e fala de transformar o Golfo do México em Golfo da América, não é uma simples retórica, tem uma fundamentação política por trás de exercer a influência regional, né, e, ao mesmo tempo, dar o recado para os aliados norte-americanos extra-regionais. Né? Aí, fazendo um gancho com o que você falou, a questão da Groenlândia, né? Poxa vida, a Dinamarca é um dos principais aliados dos Estados Unidos dentro da OTAN, dentro da própria Europa. Né? A Dinamarca foi um dos países que apoia os Estados Unidos com o envio de militares quando os Estados Unidos invadem o Iraque. Nas operações dos Estados Unidos no Afeganistão, por exemplo, tinham militares dinamarqueses. E hoje ele ameaça, né, anexar, ou promete anexar a Groenlândia ao seu território. A gente precisa fazer essa análise do seu discurso. Foi um discurso para o eleitorado, foi um discurso para a população norte-americana, foi um discurso também para a oposição e um discurso para o mundo. Então, no mínimo, nós temos 4 versões do discurso de Trump hoje, no momento da sua posse. Até ontem era o discurso do Trump candidato ou presidente eleito. A partir de hoje é o Trump presidente dos Estados Unidos, chefe de Estado e chefe de governo. Mas tudo leva a crer que será, sim, uma tentativa de construção de uma bolha, de uma zona de influência norte-americana na região, né, tentando aí retomar a questão do Panamá, trazer a questão do Golfo do México, a questão do próprio Canadá, que essa sim parece um pouco esdrúxula, mas tem um cálculo político do Trump.